O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o pastor abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a voz de um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. 4 pequenas considerações para a nossa meditação e oração. A primeira leitura que nós ouvimos aparece, não uma palavra, mas a ideia de universalização da salvação. Isto é, a salvação de Deus manifestada em Jesus, continuada pelos seus discípulos, a salvação é para todos. O anúncio da salvação é para todos. Todos aqueles que aceitarem, que acolherem, que abrirem-se para a salvação. Então é certo que ela é para todos, mas nem todos irão abrir-se, nem todos irão aceitar, nem todos irão viver de acordo com aquilo que Jesus anunciou e de acordo com aquilo que os próprios discípulos anunciaram. Então, é para todos, manifestada para todos. Todos os que se abrirem, experimentarão as maravilhas de Deus, as maravilhas que Deus prometeu em Jesus. Porque tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Então, aqueles que se abrirem, experimentarão as maravilhas concretizadas na vida de cada um. Os que não se abrirem, a palavra vai passar e não vai produzir frutos, não vai produzir conversão. A segunda, hoje em dia se fala muito sobre isso e talvez sem muita compreensão sobre inculturação. Até dizem que quem anuncia o Evangelho precisa respeitar a cultura dos outros povos. Como se o Evangelho tivesse que se adaptar às diversas culturas. E nós observamos no Atos dos Apóstolos, na atitude dos discípulos de Jesus, que na verdade é o contrário. Sempre foi o contrário. É as culturas e os povos que têm que se adaptar ao Evangelho.
Não o evangelho se adaptar às pessoas e às culturas. Então, existe essa tentativa de inversão de valores. Como se para anunciar o evangelho precisasse dobrar o evangelho aos gostos e costumes das pessoas. E se não dobrar o evangelho ao gosto e costume das pessoas, as pessoas estarão sendo desrespeitadas nos seus direitos. É isso que dizem fora do ambiente de fé. Mas desde o princípio não foi assim. Na atitude e na atividade dos discípulos, sempre foi o contrário. É a vida das pessoas e dos povos e das culturas que deve se adaptar ao evangelho. Não, nunca, jamais o contrário. Então, é uma realidade que nós precisamos descobrir para que não neutralizemos. Então, que a gente não inverta as situações. Que a gente saiba colocar isso com muita clareza e que isso esteja muito claro diante de nós e diante de todas as pessoas. A terceira, versículo 15, logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Então, aqui está o segredo para não esvaziarmos e não adulterarmos o Evangelho. Se somos conduzidos e transformados verdadeiramente pelo Espírito Santo, nós não iremos mudar o Evangelho e nem tentar fazer o Evangelho se adaptar à nossa vida. Mas, movidos pelo Espírito Santo, nós nos adaptaremos àquilo que o Evangelho nos propõe. E, portanto, vai brotar em nosso coração a conversão sincera, pedida e manifestada por Jesus. Porque a todos é manifestado a salvação, também aos pagãos. Mas é preciso que, conduzidos e motivados pelo Espírito Santo, a gente se abra para que isso produza fruto em nós, e fruto de conversão. E a quarta observação do Evangelho, onde Jesus se apresenta como porta das ovelhas. E aqui tem um dado, uma realidade interessante que nos ajuda a refletir e que nos ajuda a rezar. É que durante a noite, o pastor, segundo essas características aqui descritas no Evangelho, o pastor, ele se deitava no meio da porta do redil das ovelhas, para que ele, estando deitado na porta, ele percebesse a entrada de um estranho, a entrada de um lobo, e assim não colocasse as ovelhas em risco, as ovelhas em perigo. Que qualquer outro que entrasse, que não fosse pastor, seria percebido, porque o pastor estava ali, deitado. Então, no sentido de proteção, de cuidado para com as suas ovelhas. Isso acontece conosco, exatamente na Eucaristia. Ao nos aproximarmos, ao tomarmos parte da comunhão do corpo de Jesus, nós estamos sendo por Ele protegidos. Ele nos protege de todos os riscos e de todos os perigos. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele cuida de nós.
Ele é o pastor. E somente ele sendo o pastor, ele é também a porta. Interessante isso. Ele é também a porta. De modo que, ao mesmo tempo que ele cuida de nós, se não for por ele, também nós não iremos a Deus. É por meio dele que a nossa oração chega até Deus. E é por meio dele que Deus chega até nós. Então ele é a porta, né? Ele é o pastor, ele é a porta que nos dá tranquilidade e segurança. Nos protege dos perigos e nos dá tranquilidade e segurança. Nós, alimentados pelo corpo e sangue de Jesus, nos tomemos cada vez mais consciência de que nós pertencemos a Ele, de que Ele veio para que todos nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Nunca nos esqueçamos disso. Recordemos sempre desta realidade e deixemos que o Senhor nos conduza segundo o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.